abrir a sua Bíblia, vamos ler a palavra do Senhor. Eu não sei quantas vezes você falou no dia 31, próspero ano novo. Próspero ano novo. Eu não sei quantas vezes você disse isso, mas isso é algo que já caiu no nosso vocabulário e nós falamos mecanicamente no dia 31. Sempre falamos, próspero ano novo, um ano novo de prosperidade. E eu quero falar nessa manhã sobre esse caminho da prosperidade que nós sempre desejamos para os nossos irmãos. Primeiro domingo do ano, eu quero convidar você a pensar nisso, como ter esse caminho, como ter um ano próspero, que a pessoa, o seu amigo, o seu parente desejou para você. Você recebeu talvez um telefonema, uma mensagem de alguém falando para você, que você tenha um ano próspero. E o que isso significa? Essa palavra de bênção sobre sua vida. Quais são as implicações dessa palavra na sua vida? E eu quero usar o exemplo de Josué. Josué capítulo 1, do verso 1 ao verso 9, queremos ler nesse momento, e logo em seguida nós teremos esse momento da ceia do Senhor, momento maravilhoso que a igreja pode, mais uma vez, honrar ao Senhor através desse ato de obediência. Josué capítulo 1, do verso 1 ao verso 9, diz assim: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora e passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vulo tenho dado, como prometi a Davi. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até ao mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar aos seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar desse livro, não cesse de falar desse livro da lei. Antes, medite nele dia e noite, para ter cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então fará prosperar o teu caminho e será bem-sucedido. Não te mandei eu, ser forte e ser corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém. Pai, eis aqui a tua palavra, não é a palavra do homem, mas é a tua palavra. Pai Santo, tua palavra é poderosa, tua palavra não volta vazia, tua palavra, Senhor, ela nos alimenta, tua palavra nos encoraja, tua palavra, Senhor Deus, é um espelho que mostra, Senhor Deus, como somos miseráveis pecadores e como carecemos de ti. Nos ajuda, Pai, a nos depararmos nesse momento com esse espelho, que não saiamos da mesma maneira, que possamos, Senhor Deus, tomar um propósito em nossos corações, de fazer, de consertar, de alinhar o que precisa ser alinhado. Em nome de Jesus, ó Pai, fala aos nossos corações, e que nesse primeiro domingo
desse ano. Ó Pai, possamos, Senhor Deus, viver, Senhor Deus, a dimensão de uma caminhada próspera nesse ano de 2024. Em nome de Jesus, amém. A princípio, quando você ouve uma caminhada próspera, você pensa logo em uma palavra de autoajuda, que nós tentamos às vezes fugir muito, porque banalizaram muito a autoajuda. Mas eu gosto muito de uma frase de efeito que diz que nós às vezes deixamos de lado a autoajuda e abraçamos a ajuda do alto. Salmo 121 diz: eleva os meus olhos para o alto, de onde me vem o socorro. Então a ajuda vem do alto, disse o salmista Davi com muita sabedoria. Observe que neste texto você tem a resposta: como ter um caminho próspero, como ter um ano próspero. O verso 8 dá logo a resposta, que poderíamos aqui encerrar, porque respondemos essa pergunta. Ele diz assim: não cesse de falar o livro, não cesse de falar deste livro, da palavra de Deus, que o Josué tinha nas mãos. Antes, medite nessa palavra e tenha cuidado de fazer tudo quanto nela está escrito. Aí vem a consequência desse ato: então farás prosperar o teu caminho e será bem-sucedido. Eu sou bem-sucedido quando eu medito na palavra. Repita comigo: eu sou bem-sucedido quando eu medito na palavra. Mais uma vez. Irmãos, às vezes eu vejo uma discussão louca. Mas esse texto, porque na época em que foi escrito, e o pessoal entra numa linha, parece que não lê a Bíblia que eu leio. A palavra do Senhor, irmãos, a palavra do Senhor, ela se renova. Ela se renova. O que Deus estava mandando Josué fazer era ler os escritos de Moisés. Então a Bíblia diz assim: leia o que o Moisés escreveu, que já era a palavra. Então não é porque Moisés escreveu, é porque é a palavra. O milagre está porque é a palavra. E se você ler a palavra, o milagre vai acontecer porque é a palavra de Deus. Então, o segredo para ter um caminho bem-sucedido, para ter uma vida bem-sucedida, para ter um ano bem-sucedido, o primeiro desafio desse ano é você falar assim: eu preciso ler a palavra de Deus. Eu queria que você fizesse um desafio contigo. Assim como você acorda de manhã, come um pãozinho fresquinho da padaria, um cafezinho com leite, um café puro, um pãozinho com queijo. De manhã, meio-dia, 1h você almoça. À noite você faz a sua ceia, a sua janta. Então você fez 3 refeições por dia. Eu quero fazer um desafio a você. Como Davi falou: eu não darei ao Senhor o que não me custe nada. Eu quero desafiar você: se você se alimentou o seu corpo, você precisa alimentar a sua alma, você precisa alimentar o seu espírito. Então isso que o Senhor estava falando: olha, Josué, coma a palavra. Você quer enfrentar essas batalhas que vêm? Coma a palavra. Você quer ter um ano próspero? O segredo está na palavra. A palavra de Deus, não é a palavra do Eliezer, a palavra de Deus. Prosperar é avançar. Repita comigo: prosperar é avançar. Então não tem gente que entra o ano, mas continua no ano passado. Entrou o ano de 2024, mas ainda está em 1994. Ainda está lá atrás. Virou só a folhinha, mas a pessoa ainda continua lá atrás. Então, por quê?
não avança. Prosperar é avançar, é crescer, é seguir para frente. E a Bíblia diz, então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Você quer ser bem-sucedido? Levanta a sua mão e diga assim: eu quero ser bem-sucedido. O que é ser bem-sucedido? É ter atitudes. Eu faço e sou bem-sucedido, dá certo. Eu faço e dá certo. Eu falo com meu filho, eu falo com meu neto, eu falo com meu sobrinho, eu falo com a minha mãe, com meu pai. Eu quero resolver uma situação, falo uma vez e dá certo. Eu sou bem-sucedido até no meu falar. E isso que o Senhor, essa bênção que o Senhor tinha prometido a Josué, porém, a contrapartida de Josué, você lê, verso 1, olha, ser forte, tu farás isso, tu farás aquilo, ninguém vai te resistir, e você é o cara, porém, você vai precisar se alimentar da palavra. Não adianta, meu irmão, vir com palavras aqui que o vento leva, descarregando, dizendo, olha, você faça isso, você faça aquilo, 5 passos para ter um ano bem sucedido. Esqueça isso se não tiver a palavra. O que vem na frente é a palavra. Para ter um ano próspero, você precisa colocar o objetivo, ler a palavra. Alguns anos atrás, a irmã Jaqueline e irmã Marilene fizeram aqui um desafio com a igreja de nós termos uma leitura bíblica de um ano. Então eu quero convidar você, coloca desafio, que ninguém precise te mandar, mas comece, leia a palavra, medite na palavra, para ter a sua vida próspera, para você ser próspero, como disse o apóstolo Paulo, desejando que houvesse prosperidade até na alma. Paulo, ele foi muito mais além, a prosperidade não era material, prosperidade espiritual. Como é isso? Paulo descobriu isso, que seja próspero também a sua alma, seja próspero os teus intentos também. Sabe qual é a distância de você desejar ser próspero e você ser próspero? Qual a distância de você, eu desejo, eu quero. Qual é a distância de desejar e querer? Querer é muito mais do que desejar. A diferença está nesse caminho. Eu desejo isso, mas eu não faço nada para isso. Eu desejo ser um grande mergulhador, mas eu não passo nem perto da água, da piscina ou da praia. Como é que eu vou ser um grande mergulhador? Não é só olhando, eu preciso me envolver com a água. E o Senhor nos convida a sermos prósperos. Como posso fazer de 2024 um ano próspero? Em primeiro lugar, eu separei 3 aqui. Primeiro lugar, não minta para você. Repita comigo. Não é para o irmão que está do seu lado, não, é para você mesmo. Esse negócio, fala para o irmão que está do seu lado, não, fala contigo mesmo. Pega um espelhinho e fale com você mesmo. Não minta para você. Moisés, meu servo, é morto. O que o Senhor veio foi deixar Josué sem nenhuma ilusão. Não, talvez ele não morreu, estão procurando ele. A palavra é: Moisés, meu servo, é morto. Josué, não se iluda, não minta para você, não permita que as pessoas venham querer, com mentiras, fazer com que você não prospere. Imagina se a irmã Sara conhecesse o Josué e falasse: Josué, pelo que eu conheço de Moisés e de Deus, Josué, ele está vivo. Tenho certeza, ele está vivo. A irmã Sara ia dizer assim: ele está vivo. Aí o Josué, em cima da palavra da irmã Sara, ia fazer o quê? Ia se preparar? Não, Moisés está vivo. Mas Moisés não estava vivo. Aí Deus
desce do seu trono, tira o óculos, olha na cara de Josué e diz assim: Moisés morreu. Repita comigo. O ano acabou. Acabou. Agora você tem um novo ano. Talvez você, no passado você estava numa empresa, mas virou a página, você está em outra. Você no passado você estava em uma igreja, agora o Senhor te trouxe para cá, o Senhor está te levando para outro local. O Senhor está, no passado você estava morando numa casa, mas agora você está em outra. Você entenda que há uma movimentação, e o Senhor está dizendo assim: não fique preso às coisas que passaram. Moisés morreu. Deus começa dando um choque de realidade em Josué. E olha qual era o medo do Josué? O medo do Josué é pelo currículo do Moisés. Deuteronômio capítulo 34, do verso 7 ao verso 12, você tem o currículo do Moisés. Que currículo? A Bíblia diz que nós temos esse Moisés que ser substituído seria algo impensável. Um camarada que falou e o mar se abriu, um camarada que falou e a água saiu da rocha. Sabe aquele negócio? Literalmente tirou a água da pedra. Moisés, um líder que tira água de pedra. Moisés era esse camarada. Então imagina a pressão do Josué agora para substituir Moisés. Mas o Senhor fala com ele: olha, não se iluda, você está vendo Moisés? Assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Então, às vezes você vê, você tem que substituir, você tem novos desafios, o Deus está te dando uma nova oportunidade, você tem que fazer algo novo, começar do zero. Você tem que agora educar uma criança, você tem que fazer algo novo, e você fica desesperada ou desesperado: como eu vou fazer? Então, o Senhor diz para você nessa manhã: assim como eu fui com Moisés, eu sou contigo. As meninas que têm medo às vezes de ser mãe, o Senhor fala assim: assim como eu fui com sua mãe, eu serei contigo. Porque isso tudo que se fala, e a igreja, às vezes a pessoa fica reproduzindo como está a violência, como está a escola, como está o Brasil, como está isso, como está aquilo. Então, às vezes nós ficamos reproduzindo, adolescentes, crianças vão ouvindo e vão dizendo assim: eu então não quero nem ter filho, não quero nem ter, não quero nem casar. Olha como aquela pessoa fala mal do seu casamento. A Bíblia fala para Josué, o Senhor fala para Josué: Josué, sabe o que Moisés fez? Fui eu que sustentei. O Senhor disse para ele: assim como fui com Moisés, eu serei contigo. Moisés era esse homem, esse grande líder, e Deus fala a Josué que Moisés havia morrido, que Moisés morreu, mas que a promessa dele não havia morrido. A promessa de Deus estava valendo. Verso 5: assim como fui com Moisés, serei contigo. Para você ter um ano próspero, irmão, para você ter grandes realizações nesse ano, você precisa entender que você necessita de Deus. E se você tem essa convicção que Deus está contigo, assim como Moisés, como Josué estava tendo, eu quero que coloque a mão no seu coração e diga comigo: Deus está comigo. E a verdade é essa, que existe luta, existe, mas a vitória é porque Deus está comigo. Existe doença? Sim, existe, mas a cura, porque Deus está comigo. Existe morte? Existe a morte, mas o Senhor nos consola, porque Ele está comigo. A sua vara e o seu cajado me consolam. O Senhor está comigo. E Deus então falou com Moisés: levanta, se matricule lá na sua faculdade, no colégio. Levanta, compra o jornal, vai procurar emprego, mande o currículo. Deus falou para Moisés: levanta, assume o desafio,
Tenta fazer algo novo, tenta entrar nesse tão desejado concurso que você quer, começa a estudar. Assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Quando Deus chamou Moisés, a Bíblia diz que Moisés tinha 80 anos, e passam os 40 anos, e agora a missão dele termina, e Deuteronômio capítulo 34, verso 7, diz assim: ainda eu enxergo, ainda tenho boa saúde física e mental. Ele termina assim o seu trabalho, e Josué recebe essa missão aos 85 anos, a missão de Josué dura 25 anos, ele morre com 110 anos, mas o Senhor abençoou Moisés, assim como o Senhor abençoou Moisés, o Senhor abençoou Josué. Não minta para você, desafios existem, não minta para você. Eu preciso desses dois adjetivos. Quais são? Ser forte e ser corajoso. E deixa o resto comigo. Seja forte, seja corajoso. O resto eu faço. Segundo lugar, para que eu tenha um ano de prosperidade, eu não posso mentir para mim, e eu não posso ser vencido. Eu posso ter derrotas, eu separei, eu vou forçar uma barra aqui para tentar fazer essa diferença. Eu posso ter uma derrota aqui ou ali, mas eu não posso ser vencido. Na Bíblia, a pessoa vencida é uma pessoa que não tem mais perspectiva. A pessoa foi vencida. Na Bíblia você encontra o povo de Israel sofrendo derrotas. Eles vão entrando na cidade, na terra prometida, e eles vencem a cidade de Jericó, foi uma vitória. Mas quando vão na cidade de Ai, a próxima cidade, há uma derrota. Mas o objetivo final é o conjunto. Então essa derrota não significou que o povo foi vencido. Foi uma derrota no meio do caminho. Às vezes, neste ano, você há de ter algumas derrotas, alguns percalços. Mas não permita ser vencido, não fique prostrado dizendo assim: fui vencido e agora acabou, não tem mais perspectiva. A palavra do Senhor diz no Salmo 136, quando fomos derrotados, Deus não esqueceu de nós, o seu amor dura para sempre. Salmo 136, verso 23. 136, verso 23, marque na sua Bíblia. Quando fomos derrotados, Deus não esqueceu de nós. Deus não esquece aqueles que foram derrotados. A Bíblia diz que o seu amor dura para sempre. Repita comigo: o amor de Deus dura para sempre. Deus não esqueceu de você. Nós abrimos mão dos derrotados. Não, eu não quero estar com esse time porque é um derrotado. Eu não quero estar com esse local porque é um local derrotado. Eu não quero estar com essa pessoa porque é derrotada. A Bíblia diz que nós muitas vezes sofremos derrota, mas mesmo assim Deus está conosco. Josué, a Bíblia diz que Josué, ele e o povo haviam enfrentado muitas lutas, muitas derrotas nesse caminho, mas a Bíblia diz que o Senhor era com ele, e tem horas que o Senhor teve que intervir. A Bíblia diz que ele levanta do seu trono e fala para Josué: Josué, levanta e faça esse povo atravessar o Jordão, para que o povo teria que atravessar o Jordão. Para quê? Qual era o objetivo? O que tinha lá do outro lado do Jordão?
Repita comigo. Do outro lado do Jordão tinha Canaã. Canaã era a bênção. Então não tem como você chegar na sua vitória sem antes não passar por esse deserto, sem antes não passar por essa luta. Para chegar lá na vitória, para chegar na terra prometida, teria que atravessar o Jordão. O Jordão significava o outro lado. E muitas vezes nós queremos desistir no meio do caminho. Era do outro lado que estava a terra da promessa. Os historiadores dizem que o Jordão tem um nome muito apropriado para esse momento, porque para esse momento que nós precisamos vencer, porque ele nasce lá no Monte Hermon, ele desce e ele desembarca no Mar Morto, e são 360 quilômetros que ele vem andando. O Rio Jordão significa aquele que desce. Então, ou seja, para você atravessar, para você chegar a Canaã, você precisa descer. Jordão significa aquele que desce. Antes de tomarmos posse na nossa bênção, baixa, se humilha diante do Senhor. A Bíblia diz que nós precisamos viver na dependência de Deus. As vaidades terão que cair por terra. Lucas capítulo 14, verso 11, diz assim: todos os que se exaltam serão humilhados, e todos que se humilham serão exaltados. Repita comigo: todos que se exaltam serão, todos que se humilham serão exaltados. Vamos aprender a descer, e descer significa depender de Deus, confiar em Deus. Terceiro e último lugar, como eu posso ter um ano próspero? Não minta para você mesmo. Segundo, não seja vencido. Derrotas vão existir, mas não seja vencido. Terceiro, esqueça o passado. Repita comigo. Esquecer o passado nesse contexto significa um novo momento para o povo de Deus. O Egito havia sido doloroso e traumático. O profeta Isaías diz assim, Isaías capítulo 43, verso 18 e 19: não vos lembrei das coisas passadas, e nem considerais as antigas, eis que faço uma coisa nova. Só a última frase: eis que faço uma coisa nova. Eu sei de uma história de uma senhora que tinha uma vida muito sofrida, muito sofrida. Essa senhora, a sua geladeira queimou, pifou, e ela, com a sua vida sofrida, ela não tinha como recurso, e vivia uma situação muito dolorosa. E alguém da igreja tomou conhecimento e disse para aquela mulher que ia dar uma geladeira nova para ela. Mas ela disse assim: eu não tenho espaço na minha casa, eu não posso receber a geladeira nova, porque eu não tenho espaço na minha casa. E aquele homem ficou intrigado: ué, a geladeira dela não queimou? Então ela tem espaço na casa dela. Qual era o problema? Ela mantinha a geladeira velha, porque a geladeira velha foi alguém que deu, ela não podia ter tirado de lá, mas não podia entrar uma geladeira nova, porque a geladeira velha estava lá. Deus deseja fazer algo novo. Deus deseja fazer algo novo, mas Ele não divide o espaço dele com coisas antigas, porque o Senhor é Deus de juventude, de novidade, de coisas novas. Eis que faço uma coisa nova. Pare de viver o passado. O diabo não tem futuro, e ele só trabalha em cima do passado. Ele te acusa usando essa ferramenta, e é antigo isso, desde quando Caim, a acusação dele
em cima de Caim foi essa. O povo vivia como escravo, trabalhando de sol a sol, mas Número capítulo 11, verso 5 diz, agora Emerson, Número 11, capítulo 5, fica de pé para me fingir que está acabando, senão não acaba. Irmão, Número capítulo 11, verso 5. Olha o que prendia o povo no Egito. Olha o que prendia o povo no Egito. Leia, toda a igreja. Olha o que prendia. O povo estava com saudade do pepino, da cebola, dos alhos. O povo estava com saudade. Como escravo, vivia, mas lembrávamos agora de como era bom no Egito. A ceia do Senhor, meu irmão, é um convite a você viver o novo. Não dá para se aproximar da ceia do Senhor vivendo o Egito. Eis que faço uma coisa nova. Porventura não vê que está saindo a luz? Disse o profeta Isaías, capítulo 43, verso 18. O Senhor está fazendo uma coisa nova. O Senhor quer fazer algo novo nesse ano de 2024. Então, em nome de Jesus, permita o novo do Senhor chegar. Tira essa geladeira velha. Tira essa geladeira velha que está ocupando espaço. Você não deixa a bênção chegar por conta de coisas antigas. E o Senhor está falando, olha, eis que faço uma coisa nova. Deus é Deus de novidade. E ceia do Senhor é para quem quer viver a novidade de Deus. Não dá para tomar a ceia e no coração manter o desejo de continuar no pecado, comendo bolotas de porcos. Eu preciso renunciar e dizer assim, Senhor, eu aceito o novo. Eu aceito o novo. Eu aceito o novo. Pastor Nelson, vem aqui por favor, ele vai estar orando e nós vamos estar nos preparando, os diáconos e diaconisas que vão nos ajudar, os diáconos e diaconisas que estão aqui, já vem aqui para frente. E eu quero convidar você a aceitar o novo de Deus na sua vida, porque isso significa a ceia do Senhor, o novo de Deus. Não, aí está. Depois, glória a Deus. Pode orar, pastor. Maravilhoso Deus e eterno Pai, exaltado, glorificado seja o teu santo nome. Obrigado, nosso Deus, pela tua palavra que foi pregada nesta manhã, sobre as primícias, Senhor. É o que nós estamos fazendo aqui. E a tua palavra nos exortou a viver o novo, a esquecer as coisas velhas que para trás ficaram, Senhor, e a prosseguir para as que estão diante de nós, pela soberana vocação de Cristo Jesus. Senhor, nos ajuda, Senhor, a começar verdadeiramente um novo tempo em nossas vidas, a se desprender das coisas velhas, Senhor, do saudosismo, ó Deus. Senhor, não permitimos que as prisões do passado, ó Deus, Senhor, continuem nos aprisionando. Senhor, mas nós queremos, Senhor, viver, Senhor, para a tua glória e para o seu louvor, o melhor que o Senhor tem para nós esse ano. Nos ajuda a tomar a atitude correta, Senhor. Nos ajuda a tomar a posição correta, Senhor. Nos ajuda a olhar para Ti como autor e consumador da nossa fé, a realizar os sonhos, Pai querido, os projetos. Por isso nós precisamos de atitude, Senhor. Atitude que nos faça crescer, atitude que nos faça melhorar, atitude que nos faça progredir, atitude que nos façam prosperar, atitude que façam todos perceber a mudança que o Senhor provocou em nós, meu Pai. Por isso nós te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra, a tua palavra profética que foi liberada esta manhã.
na certeza, ó Deus, de que aquilo que foi falado há de acontecer para a glória e louvor do teu santo nome. A terra prometida foi alcançada, ó Deus, por Josué. E eu tenho certeza que por muitos que estão aqui, Senhor, nos teus projetos de vida, mas também a nova Jerusalém celestial, que está destinado para os teus escolhidos, ó Deus. Nos abençoa, Senhor. Não permita que venhamos perder o foco. Não permita que nós venhamos perder a visão. Mas permita-nos, Senhor, ver a tua glória, a confiar, a caminhar pela fé, ó Deus. Porque nós temos a plena convicção que vai cair por terra todo impedimento. E se alguma derrota acontecer, Senhor, nos ajuda a levantar a cabeça e a seguir em frente, a não permanecer prostrado no ano 2024. Porque o Senhor é conosco. Se o maior está conosco, se o maior está contigo, meu irmão, não temas, porque é Ele que vai ser o garantidor da tua e da minha vitória no ano 2024. Nós oramos, crendo na certeza que Deus está operando maravilha neste lugar, no início do ano até o final. E a igreja diga: glória a Deus. Bem, podeis assentar.